E E aí, aí, tudo bem? tudo. Vamos, enquanto o pessoal vai chegando, o Instagram vai avisando. Maju aqui já na nossa audiência, meninas todas chegando. E aí a gente está no nosso penúltimo dia da maratona. Eu nem acredito, né? Quando a gente começa, nem acredito. Gente, boa tarde, nosso penúltimo dia da maratona de lives do mês de conscientização da infertilidade. Eu acho que não tinha astral melhor para a gente finalizar essa tarde de domingo, né, do que com a doutora Raquel. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, que é muito prevalente, não só no consultório da infertilidade, mas no consultório da ginecologia em geral, né, que é a Isso. síndrome do ovário policístico. E aí eu queria já ir registrando algumas presenças, a doutora Tiziana aí na audiência, doutor Elmar, todo mundo aqui se ligando, se conectando para acompanhar a live da doutora Raquel, né? Que como é sempre um Oi. papo muito aberto com vocês, né? E vão aí compartilhando. E como a gente está no mês de conscientização, eu queria pedir, debaixo aqui da doutora Raquel, tem um aviãozinho, uma seta, né, inclinada. Envia essa live para uma amiga, alguém que você sabe que tem SOP, alguém que está aí nessa batalha contra a infertilidade, que talvez venha se beneficiar, né, das informações que a gente vai compartilhar aqui hoje. E a doutora Raquel é ginecologista, especialista em reprodução humana, mas a gente vai saber um pouquinho mais sobre ela. Além de ser uma blogueira da internet, um sucesso na medicina e na vida, e ter assim, a risada mais contagiante da nossa equipe, o que mais, além de sucesso, a doutora Raquel faz? Então, eu faço consultório lá na clínica, né, Evangelista Torquato. Eu terminei minha residência no Hospital de Ginecologia e Obstetrícia César Caos. Então, eu dou plantão lá como obstetra, né, e estava afastada por conta do coronavírus. Inclusive, vou voltar agora, em julho, às minhas atividades lá no César Caos como plantonista obstetra. E eu oriento os residentes tanto lá no César Caos quanto via online nas aulas. Né? E aí sou especialista em reprodução humana, fiz minha pós-graduação em São Paulo em 2017 e desde 2017 eu estou na Clínica Evangelista Torquato. O doutor Evangelista me pegou, disse assim, vem cá minha filha, me Foi buscar lá realmente... na residência, meu povo, que é um talento a gente vai caçar é cedo, tem que ir lá na residência buscar. Pois E é, hoje ela está ajudando, né, e a aí eu formar outros continuo nesse residentes. conhecimento com ele, né, que a gente chama de fellow. Então eu continuo no fellow com o doutor Evangelista, porque reprodução humana é um mundo de coisas, né, para conhecer, tem muita coisa para a gente aprender e existe uma curva de aprendizagem. Então eu não posso dizer que agora sozinha eu consigo fazer tudo. Não, eu ainda preciso dessa mão de pai, e aí o doutor Evangelista é meu pai dentro da reprodução humana. Oh, meu Deus, mas que lindo. Mas assim, a gente é uma equipe, né? Um time. Sim, A gente nunca faz reprodução sozinho, né? Sempre tem a questão da equipe. E ela está sendo modesta, gente, porque vocês têm que ver as aulas que ela dá para os residentes, as aulas que ela dá para a equipe. E vocês acompanham aí pelos stories dela, né? Quanta bagagem tem para a gente dividir aqui hoje. E a gente escolheu um tema que é muita dúvida. Tanto é que eu quase não fiz pergunta desse roteiro. Quase todas as perguntas vieram dos stories, né? foi Mas para a muita gente pergunta, eu fiquei muita impressionada. pergunta. Muita pergunta. E aí a gente vai responder tudo. Como a doutora Raquel diz, mulherada, né? Ela sempre chama vocês assim. É, Então hoje mulherada. a gente vai responder tudo. E aí, doutora, eu queria que a gente começasse definindo, explicando o que é a síndrome dos ovários policísticos, né? Como é que a E- gente descobre que tem? Então, mulherada, assim, tá? O que é a síndrome? Como o próprio nome diz, síndrome dos ovários policísticos quer dizer que você tem sinais e sintomas que fazem com que você tenha uma síndrome que é complexa, tá? Essa síndrome, ela não é uma síndrome metabólica simples, ela é considerada uma síndrome endócrino-metabólica complexa, que existem várias causas que fazem com que você venha a desenvolver a síndrome do ovário policístico. Causas ambientais e causas genéticas. Atualmente não se sabe ainda o verdadeiro fator que faz com que a mulher com a síndrome do ovário policístico desenvolva essa síndrome. O que se sabe é que a mulher que tem essa síndrome tem uma resistência a um hormônio que a gente produz, chamado insulina, e além disso ela tem uma alteração de um outro hormônio que nós também produzimos, que é o LH, e essa alteração em que ele fica maior, ele fica mais alto do que o FSH, junto com essa resistência à insulina, faz com que essa mulher acabe desenvolvendo um processo de atresia folicular. É o que, quando a gente vê no ultrassom
Um dos sintomas dessa doença, que é no ultrassom, a presença de vários folículos dentro do ovário, a gente vê aquelas bolinhas pretas pequenininhas na periferia. Então, isso são os folículos que atresiaram. E eles atresiaram por conta de um excesso de um outro hormônio, que é o hormônio masculino, o andrógeno, a testosterona, dentro desse ovário. Além disso, essa paciente com síndrome do ovário policístico, ela vai ter um excesso desse hormônio masculino circulante, de forma livre, que é a testosterona livre. E aí vem as várias consequências da síndrome do ovário policístico, né? As várias consequências são a pele mais com espinha, mais oleosa, queda de cabelo, que até perguntaram a questão da alopécia, o atraso menstrual ou a menstruação irregular ou a ausência de menstruação. Tudo isso são consequências da síndrome do ovário policístico, que vem muito, muito provavelmente, mas essa fisiopatologia ainda é obscura, ela vem por conta da hiperinsulinemia, ou seja, o excesso desse hormônio que é a insulina, e o excesso do LH, que ele não consegue fazer de forma pulsátil a liberação dele, e isso faz com que a gente tenha, a mulher com síndrome do ovário policístico tenha um acúmulo de andrógenos dentro do ovário, tá? Então, como é que a gente diagnostica esse exame? Na verdade, o diagnóstico ele é de exclusão. É a principal mensagem que eu quero deixar para todas as pessoas que estão assistindo e que irão assistir posteriormente. A síndrome do ovário policístico é uma doença de exclusão. O que isso quer dizer? A gente precisa afastar outras doenças que causem alterações menstruais, ou seja, que causam oligomenorreia, que causam amenorreia, para depois a gente dizer que essa paciente tem síndrome do ovário policístico. E para ela, a gente dizer que ela tem essa síndrome do ovário policístico, após ela excluir todas essas doenças, quais são essas doenças? Doenças da tireoide, um excesso de um hormônio chamado prolactina. Então, existem várias doenças que fazem, existem doenças genéticas que podem fazer com que a paciente tenha isso. Falência ovariana precoce, né, que seria a menopausa precoce. Eu tenho que descartar todas essas doenças para depois, de acordo com os critérios diagnósticos da síndrome do ovário policístico, eu dizer que essa paciente tem síndrome do ovário policístico. E quais são esses critérios diagnósticos? Aí sim, a gente tem os critérios clínicos, laboratoriais e de exames de imagem. Os critérios clínicos são a falta ou ausência de menstruação. Então, aquela paciente que não menstrua todo mês. Menstrua mês sim, mês não. Ou menstrua com mais de 45 dias, né? Depois de mais de 45 dias é que ela vai menstruar. Vem com a ciclicidade, mas é mais de 45 dias. A gente já considera como paciente oligomenorreica. Ou aquela paciente que não menstrua. Mais de 6 meses ou 3 ciclos consecutivos, a gente já tem que investigar essa paciente. Esse é um dos critérios clínicos. Outro critério clínico é presença de pelo, acne e pele oleosa, né? Outro critério clínico para a gente ver o hiperandrogenismo, que é o principal sinal da síndrome do ovário policístico, tá? De critérios laboratoriais, existem exames de sangue que a gente tem que fazer, tanto para descartar essas outras doenças que eu falei que a gente tem que descartar, como para a gente ter certeza se essa paciente tem alguma alteração hormonal que seja compatível com a síndrome do ovário policístico. Não vou dizer os nomes, que eu acho que não é o nosso intuito aqui nessa live, né? Mas existem vários hormônios que estão alterados em quem tem síndrome do ovário policístico. E aí o terceiro e último critério, que são os critérios de Rotterdam, é com relação à imagem, o ultrassom. Então, não é toda paciente que tem síndrome do ovário policístico que vai ter o ovário de aspecto policístico no ultrassom, tá? Não é toda paciente. Existem espectros da doença da síndrome do ovário policístico. Existe aquela paciente que tem todos esses critérios, né? Existe a paciente que tem só a alteração da menstruação e o hiperandrogenismo. Tem paciente que tem só alteração da menstruação e ultrassom alterado. E tem paciente que tem só hiperandrogenismo e ultrassom alterado e não tem alteração da menstruação. Portanto, é como eu falei no começo, é uma síndrome multifatorial e que tem uma fisiopatologia muito complexa. E aí não precisa, então, ter todos os critérios, né? Você tem que individualizar a paciente, né? Ela tem que ter
Ela tem que ter um, doutora, desse que você falou, ou tem que ter dois? São dois dos três critérios para as pacientes que não são adolescentes. E a gente tem que ter muito cuidado, aí eu estou falando para os meus amigos ginecologistas que estão aqui na live ou que passaram por aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com as pacientes adolescentes. As pacientes adolescentes geralmente têm uma tendência a ter esse diagnóstico de síndrome do ovário policístico de forma muito precoce. Então, pacientes com 12, 13 anos de idade já têm esse diagnóstico. E, na verdade, o último consenso de 2018 tem falado que, para adolescentes, a gente tem que levar em consideração a reserva ovariana dela. O que é que isso quer dizer? O achado de ovário policístico no ultrassom para as pacientes adolescentes a gente não deve considerar. Porque aquela paciente tem muito folículo, ela tem muita bolinha preta. Então, a gente vai confundir essa questão do ovário policístico com a reserva ovariana dela real. Então, o ideal é que ela não entre o ultrassom para as pacientes adolescentes. Então, para as pacientes adultas, que já têm mais de 8 anos da primeira menstruação, tem que ter 2 desses 3 critérios que eu falei. E aí tem uma pergunta aqui do ao vivo sobre os exames, que também chegou uma pergunta nos stories, né? Que o diagnóstico é clínico ou ele precisa dos exames? Às vezes você só olhando para a paciente dá para saber ou sempre vai pedir os exames e quais são esses exames, né? Como eu falei, como é uma doença de exclusão, a gente sempre vai ter que fazer exame laboratorial. Infelizmente, o diagnóstico não é apenas clínico, é clínico e laboratorial. O laboratório tem os exames de sangue, então os principais exames de sangue que a gente precisa para as pacientes que a gente acha que tem uma amenorreia, ou seja, que tem uma alteração do ciclo menstrual e que a gente acha que ela possa ter síndrome do ovário policístico. Então, quais são esses? Né? O FSH, o TSH, que é a prova da tireoide. Então, provas ovarianas são o FSH, testosterona livre, principalmente, o SHBG, a prolactina. São os principais exames que essa paciente tem que ter para a gente descartar as outras doenças e ver se essa paciente tem alterações hormonais da síndrome do ovário policístico. Existem outros exames hormonais, o LH, o SDEA, as S-alfa-hidroxiprogesterona, que também fazem parte da investigação. Mas se a gente estiver num contexto de SUS, ou seja, em que a gente tem que tomar, na verdade, conter os gastos com relação aos exames, aos insumos, aqueles 4 primeiros que eu falei são suficientes para a gente conseguir descartar as outras doenças e dar o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. E aí eu queria registrar também aqui na audiência a doutora Cláudia Georgia, que também é lá da equipe da clínica, né? E a gente vai, antes da gente continuar respondendo as perguntas, eu queria fazer um parênteses, para a gente explicar um pouquinho o que é essa menstruação que atrasa, porque às vezes a pessoa, assim, é muito difícil a mulher ser um reloginho exato, né? Todo dia 28 eu estou ali menstruando, mas isso não significa que ela está com a menstruação atrasada ou está com a amenorreia. Eu queria que a senhora explicasse o que define que realmente tem ali um atraso na menstruação, que ela não está menstruando corretamente, está com essa menstruação irregular. Então, quando é que a gente vai investigar a amenorreia, que é a ausência da menstruação? Inclusive, eu tenho até um destaque no meu Instagram, depois quem quiser saber mais, ter mais informação, pode ir lá, tá? Meu destaque é justamente a menorreia secundária, que é a síndrome do ovário policístico, é um dos diagnósticos de amenorreia secundária, que é essa ausência da menstruação após a sua primeira menstruação, tá? Então, quando é que a gente vai dizer que essa paciente precisa se preocupar? Se ela tiver 3 ciclos consecutivos com a ausência de menstruação, a gente precisa se preocupar, lembrando que a principal causa de amenorreia secundária ainda é a gestação, tá, meninas? Então, se você tem relações desprotegidas, se vocês têm um parceiro fixo, ou mesmo que não tenham um parceiro fixo, mas que não use método contraceptivo, se sua menstruação falta, a primeira coisa que a gente tem que descartar é gravidez. Descartou a gravidez, descartou a gestação, a gente vai para as outras causas, que aí são doenças da tireoide, prolactina, síndromes genéticas, falência ovariana precoce. São as principais causas e aí a síndrome do ovário policístico. Descartando essas outras, aí a gente diz que a paciente tem síndrome do ovário policístico. Então, para as pacientes que menstruaram a primeira vez e depois, em algum momento, ficou irregular, são 3 ciclos consecutivos sem menstruar, ou em 6 meses, se ela menstrua, mês sim, mês não,
a gente já considera também que essa paciente tem uma amenorreia secundária que precisa investigar. Qual é o período normal da menstruação? De 25 a 35 dias. Alguns locais usam o número de 21 dias a 35 dias. Mas para a gente, na infertilidade, 21 dias já é considerado um ciclo curto. Então, a gente usa de 25 a 35 dias, é o normal em que pode vir entre uma menstruação e outra, tá? Mas eu tenho um ciclo só, minha menstruação vem a cada 30, 31 dias. No próximo ciclo, ela veio com 38 dias. Quer dizer que eu já tenho que investigar? Não. Como eu disse, são 3 ciclos irregulares ou em 6 meses, ciclo sim, ciclo não, sem via, que a gente vai investigar. E aí, pessoal, a doutora acabou de responder também uma pergunta que chegou aqui no ao vivo sobre atraso menstrual, né? Ela acabou já respondendo. Tem que descartar a gravidez, depois vai investigar esses outros pontos que ela pontuou aqui com a gente. Exatamente. Também uma pergunta agora ao vivo que eu vou trazer junto com uma que chegou dos stories, né? Aqui no ao vivo, logo que a gente entrou, foi perguntado, tem cura para síndrome, tem cura? E nos stories chegou, tem tratamento. Então, bem pertinho a gente vai juntar, né, doutora? Então, assim, só voltando um pouquinho com relação à etiologia, à epidemiologia da síndrome do ovário policístico, né? A gente não tem dados brasileiros, infelizmente, pesquisa no Brasil é difícil, né? Então, assim, o que a gente tem são dados internacionais, principalmente dos Estados Unidos, e a incidência, ou seja, a taxa de mulheres que têm a síndrome do ovário policístico nas mulheres férteis, ela varia de 6 a 12%. Ou seja, gente, é uma doença muito prevalente, exatamente, Manu. É muita gente que pode ter a síndrome do ovário policístico na idade fértil. Então, a idade fértil é aquela mulher que menstruou a primeira vez, entrou na menacme, até antes de entrar na menopausa. Então, imagine aí, 6 a 12% das mulheres nessa idade podem ter síndrome do ovário policístico. Então, realmente é uma prevalência alta, tá? E ela é uma das principais causas de anovulação crônica, né? E aí, a síndrome do ovário policístico, como eu disse, ela é uma síndrome metabólica, endócrino-metabólica. Ou seja, ela não tem cura. O que é que ela tem? Ela tem controle da doença. E aí é por isso que a gente precisa ter certeza do diagnóstico dessa paciente, de que ela realmente tem a síndrome do ovário policístico, para a gente aí definir qual vai ser o tratamento da doença. Porque a síndrome do ovário policístico está muito associada a outras coisas, como, por exemplo, obesidade. Então, 38% das pacientes que têm ovário policístico podem ser obesas. Distúrbios menstruais, 66%. Então, como eu disse, não é toda paciente que tem síndrome do ovário policístico, né, que vai ter alteração menstrual, tá? Então, existe um outro tipo de paciente que não tem alteração menstrual. 48% das pacientes vão ter um aumento dessa testosterona, que é o hiperandrogenismo, que faz com que ela tenha muito pelo, muita acne, tá? Que a pele fique escurecida em áreas de dobra. E 73% dessas pacientes vão ter infertilidade. Ou seja, é uma síndrome. Então, tem que ter controle. Ela não tem cura. E tem tratamento sim, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com relação à síndrome do ovário policístico, que às vezes nós mesmos, ginecologistas, a gente não se atenta no primeiro, assim que a gente dá o diagnóstico àquela paciente jovem, principalmente nas adolescentes, é de ter o segmento dessa paciente a longo prazo. Essas pacientes, elas têm mais chances de ter doença cardiovascular, de desenvolver diabetes, de desenvolver dislipidemia, que é a alteração do colesterol, de desenvolver hipertensão e, infelizmente, de ter alteração como é que eu posso falar? Na gestação. Então, alterações na gestação também são muito frequentes nas pacientes que têm síndrome do ovário policístico, tá? E aí, qual é o tratamento para essa paciente? Vai depender da queixa dela, ou seja, o que ela está apresentando, né? Primeiro, ela quer engravidar ou ela não quer engravidar? Se ela não quer engravidar, a gente vai fazer os tratamentos farmacológicos ou não farmacológicos ou, na verdade, a gente tem que somar, tá? Para essa paciente controlar o que está atrapalhando ela, o que está incomodando ela. Então, o problema é, eu não menstruo todo mês, vamos
fazer o tratamento para quem não menstrua todo mês, mas eu não quero engravidar. O tratamento vai ser para a pele. Então, a gente existe medicamento para melhorar a pele, para melhorar os pelos. Então, tudo vai depender da queixa da paciente. Mas o principal pilar do tratamento da síndrome do ovário policístico, que eu sempre falo para as minhas pacientes, e também falo aqui nos stories e tudo, é que a gente precisa ter mudança do estilo de vida dessa paciente. Eu disse que dei alguns dados que a maioria dessas pacientes tem um risco aumentado de doença cardiovascular, pressão alta, diabetes, colesterol. Se essa paciente ela tem uma resistência a um hormônio chamado insulina, se essa paciente não fizer essa mudança de estilo de vida com alteração de alimentação realmente, então ter um acompanhamento com um nutricionista que seja especialista nessa área, que saiba lidar com isso. Não é aquele nutricionista que só quer fazer você engravidar ou quer fazer você perder peso. Não é isso. É mudança de estilo de vida. Exercício físico. Exercício físico é muito importante. Então, o tratamento não farmacológico, ele é o que geralmente faz com que as pacientes consigam controlar bem a doença. Alguns estudos mostram que se a paciente, mesmo as pacientes magras, tá? Mesmo as pacientes magras, se elas perderem de 10 a 30% do seu peso, elas já conseguem voltar a menstruar naturalmente. A maioria das pacientes, 70% delas, voltam a menstruar naturalmente se perder só peso, com exercício físico e alimentação. Então, é toda uma cadeia, né? É todo um atendimento multiprofissional para atender essa paciente. E aí é aquela questão de você olhar para a sua promoção de saúde, né? Se você, eu até brinco assim, você já tem um fator de risco aí que a doutora falou, olha quantas coisas estão associadas à SOP, né? Sim. Então, se a gente não parar e promover a própria saúde, né? Fica complicado assim você imaginar também. Você tem que se cuidar, se priorizar, isso faz parte do seu cuidado consigo mesmo. A Roseli estava até perguntando aqui, que ela diz assim, eu estou sem menstruar há um mês e sem endometriose. Roseli, a doutora já comentou um pouquinho de quando você está sem menstruar. Mesmo tendo endometriose, você tem que ver, está tomando alguma medicação associada? Aí, assim, diz que algumas medicações para endometriose, elas bloqueiam a menstruação, né? Sim, exatamente. Aí a doutora já respondeu aqui ainda há pouco, né? Tem que descartar a gravidez e aquela série de coisas que ela pontuou aqui ainda há pouco, né? E só um mês de atraso menstrual, como eu falei, atraso menstrual de só um mês, ainda não é amenorreia secundária, a principal hipótese é gestação. Então, ela tem que descartar a gravidez. Tá? Apenas um mês de atraso menstrual, a gente não considera amenorreia ainda. Então, é o que eu falei. São, no mínimo, 3 ciclos consecutivos, ou em 6 meses, ciclos alternados, mês sim, mês não, para a gente pensar em começar a investigar, tá? Existem algumas perguntas, Manu, só para dar uma justificativa. Existem algumas coisas que a gente não tem como responder numa live, né, meninas? Então, assim, mulherada, por exemplo, qual o medicamento que você vai usar para induzir sua menstruação? Não posso falar. É proibido pelo Conselho Federal de Medicina a gente consultar por rede social. Então, assim, eu realmente não tenho como responder isso, tá, Rosilene? E inclusive teve uma outra pergunta também no meu stories. O que eu sempre oriento é procurar um especialista para você ser bem acompanhada. Então, o seu ginecologista, um nutricionista, um educador físico, para você ter esse acompanhamento multiprofissional e conseguir tratar a síndrome do ovário policístico, que é essa doença multifatorial. E até porque nesse período de pandemia, né, doutora, tem muito impacto emocional, mudança na alimentação, estresse. Às vezes essas coisas também atrasam um pouco o ciclo, né? Ou não? Sim, tá muito frequente, né? Por conta desse período que a gente está vivendo de estresse, né? Estresse extremo, essa é a grande... não é só um estresse comum, normal, é um estresse extremo, né? Então, agora nesse período tá muito comum essas alterações menstruais, tá, mulherada? Então, assim, meninas, se cuidem. Realmente, a alteração de ciclo menstrual pode acontecer devido à alteração de alimentação, estresse, alguma medicação que você acha que nem altera o seu ciclo menstrual, mas pode alterar o seu ciclo menstrual. Então, precisa realmente ser avaliada e ficar em conversa com o seu ginecologista e com os profissionais que lhe acompanham.
tá? E aí uma coisa assim que eu queria até falar para quem perguntou com relação a se aumenta a taxa de abortamento ou não, né? Infelizmente, esse ambiente rico em androgênios, que são os hormônios masculinos, dentro do folículo, ou seja, dentro do ovário, faz com que a mulher que tem síndrome do ovário policístico tenha uma qualidade diminuída dos seus óvulos, né? Ou seja, dos seus folículos, dos seus óvulos, tá? Ele é uma qualidade mais pobre. Portanto, a taxa de fertilização dessa mulher ela vai ser reduzida, a taxa de gravidez também vai ser reduzida e, infelizmente, as comorbidades gestacionais estão aumentadas, com pressão alta na gestação, diabetes, perdas gestacionais, principalmente porque o endométrio dessa mulher, ou seja, a caminha que o bebê vai grudar, ela não é de boa qualidade também. Então, apesar de ser uma síndrome completamente diferente da endometriose, ela tem repercussões parecidas com a endometriose do ponto de vista de fertilidade, tá? Tá, e essa era a nossa próxima pergunta, né, doutora? Qual é o impacto, né, da SOP na fertilidade e se ter SOP dificulta a gravidez, né? Porque às vezes tem muita mulher que engravida naturalmente com SOP e tem outras que vão ter dificuldade. Por que que isso acontece? Então, como eu disse, qual é o principal impacto? O primeiro impacto é que a mulher não ovula todo mês. A mulher que tem ovário policístico, ela não vai ovular todo mês. Nos 75% das mulheres que têm o espectro em que ela tem uma alteração do ciclo menstrual, tá? Então, como ela não ovula todo mês, ela não tem aquele óvulozinho liberado para ela engravidar todo mês. Algumas engravidam porque ficam tentando sem acompanhar. Uma hora dá E certo. uma hora dá certo, exatamente. Já a maioria não consegue porque não consegue saber qual é o seu período fértil. Não consegue identificar o seu período fértil, não consegue identificar os sinais, né, da ovulação. Então ela fica perdida. Aí ela vai ficar tendo relação todos os dias. A maioria dos casais não consegue, não tem essa realidade, né, de ter relação todo dia. E aí acaba que não consegue engravidar. Então, o principal impacto é por essa mulher não ovular. Os outros impactos que também são importantes é essa alteração da qualidade do óvulo, porque o óvulo está num ambiente rico em hormônio masculino. E isso faz com que ele não consiga produzir os outros hormônios que ele precisa para crescer, tá? Mas o principal impacto é que essa mulher não ovula. Se ela não ovula, ela não tem como engravidar. Por isso que a síndrome do ovário policístico é uma das principais causas de distúrbios ovulatórios na mulher. E os distúrbios ovulatórios na mulher que não consegue engravidar é responsável por 35% das pacientes mulheres inférteis. Ou seja, é muita mulher que não consegue engravidar só porque não ovula. E aí vem a questão do tratamento, né? A gente tem um tratamento não farmacológico, como eu já falei, então mudança de estilo de vida, mudança na alimentação, mudança, exercício físico, é mudar completamente, né? E o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico vai depender de qual é o objetivo dessa paciente. O objetivo dessa paciente é controlar os sintomas que está acontecendo, aí a gente vai fazer o tratamento não farmacológico junto com o que ela está referindo que para ela incomoda. Como, por exemplo, essa paciente ficar sem menstruar por muitos meses, para ela é ruim, porque ela vai estar sob o efeito de um único hormônio e ela tem deficiência de um outro hormônio. Isso faz com que a camadinha de dentro do útero, que é o endométrio, fique grossa. E isso a longo prazo, não é 1, 2 anos, não, é 10 anos nessa história. Depois de 10 anos nessa história, essa mulher tem um risco aumentado de câncer de endométrio. Então, a paciente que tem síndrome do ovário policístico, ela além de ter uma chance maior de ter aquelas doenças cardiovasculares que eu comentei anteriormente, ela tem também uma chance maior de alguns tipos de cânceres, principalmente o câncer de endométrio, o câncer de ovário, e há uma certa interrogação com relação ao câncer de mama, não tem nenhum estudo comprovando. Os principais são câncer de ovário e de endométrio a longo prazo, ou seja, não é normal não menstruar todo mês. E se você não menstrua todo mês e não quer engravidar, a gente tem que fazer você ou menstruar todo mês ou proteger o seu endométrio com um hormônio que é o que está faltando porque você não produz o folículo, tá? Além Doutor, disso, pode falar.
E quando a gente tem a paciente que já identificou a SOP e está com dificuldade de engravidar e ela quer a gestação, o que a reprodução humana pode fazer por ela? Na verdade, no primeiro, não precisa ser a reprodução humana. Essa paciente ela só vai chegar nas nossas mãos se o ginecologista não conseguir resolver a vida dela. Mas primeiro, eu não disse que a mulher que tem síndrome do ovário policístico tem uma resistência a um hormônio chamado insulina. A gente pode Sim. usar no tratamento farmacológico as medicações que são justamente medicações para melhorar essa resistência à insulina. Por exemplo, a metformina, eu acho que é a mais conhecida Tem um da bocado de população. pergunta, a gente chega lá, né? Então, a metformina é um dos medicamentos que é usado para diabetes, mas ele é um diabetogênico oral que diminui essa resistência à insulina. Diminuindo a resistência à insulina, a gente tem uma chance maior de diminuir essa fisiopatologia da doença da síndrome do ovário policístico. E dessa forma, a mulher conseguir voltar a ovular naturalmente usando essa medicação. Além disso, a gente tem os indutores de ovulação. Então, a gente pode usar as medicações orais, indutoras de ovulação. Existem vários no mercado, como, por exemplo, o Comifeno, o Letrozol. E aí, mais adiante, aí sim eu falo que precisa da reprodução humana, seriam aquelas pacientes que precisam das gonadotrofinas. Ou seja, as pacientes que têm síndrome do ovário policístico, você, colega ginecologista, viu que ela tem síndrome do ovário policístico, ela quer engravidar, você começa a indução com controle ovulatório, fez 3 ciclos, não deu certo, encaminhe para um colega especialista em reprodução humana. Pode ser que essa paciente tenha algo a mais que a gente precisa investigar. Então, tem as medicações orais que a gente pode usar, tem as medicações injetáveis, que são as gonadotrofinas, e aí essas são as principais medicações que a gente pode usar com relação à síndrome do ovário policístico. E uma das perguntas que foi feita, né, foi justamente com relação ao tempo. Com quanto tempo demora para essa paciente responder? Infelizmente, essa paciente realmente pode demorar a responder, porque, como eu disse, é uma síndrome multifatorial e que tem muita coisa envolvida. Quais são? Então, quanto tempo a gente tem que esperar para ver se ela está respondendo essa medicação? Pelo menos 6 meses. Então, essa paciente pode demorar de 6 meses a 9 meses para responder a esse tratamento clínico. Se ela é uma paciente jovem, que tem uma reserva ovariana boa, uma reserva ovariana alta, a gente pode investir nesse tratamento clínico, não farmacológico e farmacológico, sem indutor de ovulação, para ver se ela consegue voltar a ovular naturalmente. Mas se é uma paciente que é tempo dependente e que não tem uma reserva ovariana muito boa, opa, faça logo a indução da ovulação dela. E aí a gente tem os indutores de ovulação. O que é a paciente tempo dependente, doutora Raquel? Qual é a paciente que pode esperar, que pode investir para não precisar da gente na reprodução, né? E qual é a paciente que você diz assim que a gente tem que estar mais em alerta? Não, pacientes acima de 35 anos, nada de perder tempo só com metformina, esperando ver se a metformina age ou outras medicações sem indução de ovulação. Então, paciente acima de 35 anos ou pacientes que têm um antimileriano diminuído, ou seja, uma reserva ovariana diminuída, que pode ser ou por um antimileriano alterado, que é um hormônio que a gente faz no exame de sangue, ou por uma contagem de folículos antrais diminuída. Como é que é essa contagem de folículos antrais? É um ultrassom que você faz menstruada e que vai contar os folículos do ovário direito e do ovário esquerdo. Se der menos do que 9, né, entre 7 e 8, a gente já considera a reserva ovariana baixa. E o antimileriano, a grosso modo, usa-se o ponto de corte de 1,5, mas na verdade depende da idade. Então, existe uma curva que a gente coloca, a depender da idade, que essa paciente vai, a gente vai ver se ela tem o antimileriano baixo ou não, tá? Então, assim, tempo dependente é mais do que 35 anos de idade, ou se ela tem uma baixa reserva ovariana, independente da idade. Aí a gente não tem tempo para perder. E aí, como a gente está falando desde o começo dessa maratona, né? Olhem a reserva ovariana de vocês, né? Investiguem, saibam quanto é que vocês têm aí na poupança, né? Sim, e hoje em dia está num preço tão acessível. Antigamente era justificável as pacientes não fazerem a sua reserva ovariana. Mas o antimileriano está um exame tão acessível, antes era bem mais caro, era mais de R$ 400. Hoje está em torno de 140, 135. Então, assim, é um exame que está acessível.
que já foi mais caro, né? Óbvio que para algumas pessoas R$ 135 é muito dinheiro, eu sei disso. Mas você conseguir juntar um pouquinho, você consegue fazer seu antimileriano. E aí você vai ficar mais seguro se você pode esperar ou não, né? Se Você você... consegue tomar a decisão mais segura, né? Exatamente. Eu acho que se eu posso dar um conselho para uma amiga ou para qualquer pessoa, mulher que esteja aqui ouvindo, faça a sua reserva ovariana. Veja o seu antimileriano. Independente de você não ter parceiro fixo, de ter parceiro fixo, de estar casado, de não estar casado, veja a sua reserva ovariana. Porque a gente pode se arrepender lá na frente de não ter visto isso um pouquinho antes. E aí tem tanta coisa que a gente pode fazer assim, se a gente sabe com antecedência de que eu tenho uma reserva ovariana diminuída, né? É verdade, doutora. Eu queria só registrar também a presença da doutora Johanne, nossa nutricionista, da doutora Socorro, nossa administradora, que está aqui na audiência também, o Oi, pessoal do meninas. GAMPES, a Liana, né, coordenadora do GAMPES também aqui na audiência, todo mundo aí acompanhando a gente. Doutora, eu queria só a gente fechar essa sequência que chegou aqui do metilformina nos stories. Acho que a gente já apontou muita coisa, né? Ela pergunta, mas tem uma coisa que sempre as pessoas as pacientes recebem, às vezes elas não entendem, porque a gente até já pontuou aqui um pouco. Tem o SOP, meu médico passou metilformina e pediu para eu emagrecer. A gente, às vezes, a outra pergunta era, só existe o glifage, é isso, doutora? Uhum. Que ajuda a diminuir esses policísticos? A gente até já comentou que não, né? Tem estilo de mudança. Mas vamos Existem juntar vários tratamentos, vamos só pontuar, né? Então, com relação a essa questão da metformina, o glifage é o nome comercial da metformina, um dos nomes comerciais da metformina, é a mesma coisa, tá? Então, não existe só isso, mas ele realmente é um dos tratamentos que a gente usa para síndrome do ovário policístico. Quais são outras medicações que a gente pode usar? A gente pode usar o mioinositol, há uma certa controvérsia com relação ao uso dele na síndrome do ovário policístico, mas ele também pode ser associado aos diabetogênicos orais, né, e aos indutores de ovulação. Lembrando que as pacientes que têm síndrome do ovário policístico, como elas têm essa diminuição da qualidade do óvulo, a gente deve começar essas mudanças de estilo de vida pelo menos 3 meses antes de você querer engravidar. Então, as mudanças de estilo de vida, na verdade, o ideal, como eu disse, demora de 6 meses a 9 meses para ter efeito. O ideal começa bem antes, né? Para a gente não ter as repercussões que a síndrome do ovário policístico pode dar das doenças cardiovasculares. Mas, se a mulher quer engravidar daqui a 3 meses, comece hoje. Não deixe para começar quando for querer engravidar. A síndrome do ovário policístico, tá, meninas? E o glifage é uma das medicações que a gente usa, porque é um tipo de metformina. Doutora, e outra pergunta que chegou aqui que é bem interessante eu tenho o aspecto micropolicístico no ultrassom, mas a menstruação está regular. Devo me preocupar? Então, foi aquilo que eu falei, né? Nem sempre o achado ultrassonográfico do ovário policístico quer dizer que a paciente tem a síndrome do ovário policístico. O achado ultrassonográfico pode só apenas significar que ela tem muito folículo, ou seja, ela tem uma reserva ovariana boa, uma reserva ovariana alta. Mas, se esse achado está associado a ou irregularidade menstrual, que no caso dessa paciente, dessa mulher que falou, não tem, ou ela tem uns sinais de hiperandrogenismo, aí a gente deve investigar se ela tem esses sinais de hiperandrogenismo. Porque, como eu falei, um dos tipos da síndrome do ovário policístico é aquela mulher que menstrua todo mês, mas tem alteração ultrassonográfica, ou seja, tem alteração no ultrassom e tem a alteração apenas dos exames de sangue ou da pele, né? Excesso de pelo e tal, que é o que a gente fala do hiperandrogenismo. Tice, beijo a Tiziana Diniz, a dermatologista, é em São Paulo. São Paulo e Fortaleza, né? Se eu não me engano, acho que ela está vindo hoje para atender amanhã em Fortaleza. E ela é especialista em alopecia, né? Em alterações de cabelo. Então, obrigada pela presença, Tice. E vamos seguindo aqui, doutora. Tem um bloco de perguntas que eu acho até assim que é um ponto de vista contra o outro, como é um ponto que gera discussão.
o anticoncepcional é o tratamento de primeira linha ou é a mudança de estilo de vida? Aí a gente até já comentou, né, que aí a outra pessoa perguntou, para fazer o controle dos efeitos, tem que ser apenas com medicação? Só para a gente poder voltar a esse bloco. Então, vamos lá. Anticoncepcional, ele não é o tratamento da causa da síndrome do ovário policístico. Ele vai apenas tratar a consequência da síndrome do ovário policístico, tá? Que, na verdade, esse nome, eu não sei nem se é o nome mais correto. Assim, se popularizou muito esse nome, mas o melhor nome para definir exatamente o que é a doença é uma síndrome anovulatória e hiperandrogênica. Aí a gente já sabe, só pelo nome, o que é que a gente vai esperar nesse paciente que tem síndrome do ovário policístico. Então, o anticoncepcional, ele apenas trata a consequência, que é a falta da menstruação, que é a pele oleosa, acneica e que é a queda de cabelo, por exemplo, e o excesso de pelo. Ele vai tratar isso. Mas ele está tratando a causa da doença? Não. Ele não está tratando a causa da doença. Para tratar a causa da doença, a gente precisa de mudança de estilo de vida, que é perda de peso, exercício físico, a nutrição, né, controle nutricional dessa alimentação dessa paciente, porque ela tem que ser uma alimentação pobre em alimentos que causam uma descarga de insulina. Então, são os alimentos que são ricos, né, que tem como é que eu posso falar? É um índice glicêmico alto, né, é o que as nutricionistas falam. Então, a gente tem que, essa paciente, ela tem que correr longe desses alimentos, que aí foi até uma das perguntas, carboidratos. Foi, a carboidrato e açúcar, né, que já tem uma pergunta aqui dos stories, carboidratos e açúcar, Isso. Piora a SOP, né? Sim, porque ela tem um índice glicêmico alto. Essa glicose que vai entrar, ela tem que ser quebrada. Para ela ser quebrada, eu preciso produzir esse hormônio, que é a insulina. Aí eu já tenho resistência a esse hormônio. Eu produzindo mais insulina por causa desse alimento, eu vou piorar o mecanismo da doença, da fisiopatologia da síndrome do ovário policístico. Então, a alimentação é muito importante. A alimentação e exercício físico. Então, Luciana, realmente, a primeira linha seria a mudança de estilo de vida para o tratamento da síndrome do ovário policístico. E aí a gente tratar as consequências. Aquela paciente não menstrua todo mês, não tem relação sexual. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar apenas um indutor de menstruação para aquela paciente. Para que ela vai precisar de anticoncepcional? Ela é uma paciente que tem uma pele muito acneica, que ao mesmo tempo tem relação sexual e não menstrua todo mês, o que é que a gente pode usar? O anticoncepcional. É um excelente medicamento para usar no tratamento das consequências da síndrome do ovário policístico. Mas jamais vocês podem acreditar que ele é o tratamento da causa da doença. Ou seja, fui num doutor, numa doutora, e a doutora disse assim, vamos usar 6 meses desse remedinho, o anticoncepcional oral, e depois você para e aí a gente vê como é que fica. Não, tá errado, tá, meninas? Se informem. Quanto mais informação vocês tiverem, mulherada, melhor. O que é que eu quero dizer com isso? Esse não é o tratamento para síndrome do ovário policístico se você quer engravidar. Você está perdendo 6 meses da sua vida, das suas chances de gravidez. Ou seja, vamos ver o que é que a gente vai fazer. A gente vai fazer mudança de estilo de vida, a gente vai fazer a metformina, a gente vai fazer o inositol. A gente pode esperar os 6 meses, então a gente vai ver sua reserva ovariana. A gente não pode esperar os 6 meses, vamos começar a induzir a ovulação dessa mulher e controlar essa ovulação com ultrassom e fazer com que ela tenha relação sexual para ver se ela engravida logo. Então, existem N coisas que a gente pode fazer, mas dizer que o anticoncepcional é o tratamento tá errado, tá? Ele pode ser uma das etapas, mas como a doutora Raquel está dizendo, você vai olhar e promover a saúde dessa mulher como um todo. Exatamente. Ele é um tratamento de algumas consequências que a doença traz, mas a gente tem que botar essa mulher dentro de um contexto. Essa paciente, se ela quer engravidar, para que eu vou dar anticoncepcional para ela? Então, para quem quer engravidar, anticoncepcional está fora de cogitação de tratamento da síndrome do ovário policístico. Se ela quer engravidar, a gente vai para outras coisas que é para fazer com que essa paciente engravide. Doutora, teve uma pergunta aqui também que eu achei muito interessante. Eu já tive uma gestação. Posso ainda ter SOP?
Então, é o que eu falei com relação ao diagnóstico, né? Infelizmente, a gente tem muito erro diagnóstico dessa doença. Será que essa paciente realmente tem síndrome do ovário policístico? Mas uma paciente que tem síndrome do ovário policístico não quer dizer que ela não engravida naturalmente. Ela consegue Sim. engravidar. A grande questão é o tempo. Pode ser que ela demore 1, 2, 3 anos para conseguir engravidar, para pegar um ciclo que ela ovula e que ela tenha tido relação sexual com o parceiro e que consiga encontrar o óvulo com o espermatozoide para ver a fecundação e ela engravidar. Então, o que é que eu estava falando mesmo? Você estava falando que você pode ter a SOP e pode engravidar, né? Ela Então, pode engravidar e ela pode continuar com a doença. Ela pode ter tido filho e continuar com a doença. A gente precisa avaliar como é que estão os ciclos menstruais dela, se ela tem sinais desse outra coisa que eu falei, que é o hiperandrogenismo, se ela tem alteração no ultrassom. E aí, se ela estiver tentando engravidar a segunda gestação e não estiver conseguindo, aí a gente tem coisa para fazer, a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? e doutora, a gente está chegando aqui na reta final. Já? Quando a gente já falta 10 minutos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, porque o tempo, quando a conversa é boa, passa voando. A gente, quando começou essa maratona, o doutor Evangelista fez um desafio, né? Ele disse que a gente tinha duas missões. Primeiro era alertar para esses problemas, né? Para que as pessoas conheçam e que elas possam se apropriar das informações, tomar as melhores decisões sobre a sua fertilidade. E, ao mesmo tempo, a gente estava aqui para ajudar elas a promover. Eu acho que quando a gente fala de SOP, é do começo ao fim promoção de saúde, né? Mas você falou a live todinha sobre isso, mas é para a gente resumir aqui para quem está acompanhando a gente, né? Se a gente pudesse cuidar melhor da nossa fertilidade, qual a dica que você deixou hoje, né? Para quem está querendo cuidar melhor da sua fertilidade, que está pensando em engravidar, que está com esses planos aí para 2020, para 2021, de ampliar a família, quais são as suas dicas, doutora Raquel? Primeira dica é, veja a sua reserva ovariana. Independente da sua idade, se você acha que vai engravidar daqui a 5 anos, veja. Não perca tempo com relação a isso. Porque não é incomum a gente pegar no consultório pacientes jovens com diminuição da reserva ovariana. Então, primeira dica é, veja a sua reserva ovariana. Segunda dica, muito valiosa. Seja parceiro do seu ginecologista ou da sua ginecologista. Não esconda fatos, tá? Então, existem medicações que alteram o ciclo menstrual e que você nem imagina que possa alterar e que altera a sua reserva ovariana. Por exemplo, as vitaminas que têm biotina, que é para cabelo e unha, eles alteram a reserva ovariana. Então, é muito importante essa relação médico-paciente de lealdade, né, de fidelidade. Você confiar no seu médico. Se você não está nessa relação, mude de ginecologista, mude de médico. Não é problema nenhum, né? Eu acho que a gente tem que realmente confiar em quem a gente está entregando a nossa saúde, né, para cuidar. E a terceira coisa, e a mais importante, é você é responsável pelos seus hábitos. Ou seja, a mudança de estilo de vida para síndrome do ovário policístico é o principal pilar para aquela paciente que quer fazer o tratamento e que quer engravidar. Comece hoje, não espere para começar amanhã. E teve uma pergunta aqui do ao vivo que eu nem lhe coloquei, doutora, mas eu acho que é importante. Com 45 anos, sem filho, ainda vale a pena investir, investigar? Foi até na aula com os residentes, né? Eu mostrei um gráficozinho, eu gosto de mostrar esse gráfico, inclusive para as minhas pacientes e para os meus colegas, que infelizmente, depois dos 44 anos de idade, as chances de gravidez natural é em torno de menor do que 1%, depois dos 44 anos de idade, a gravidez natural. E mesmo que você faça fertilização in vitro, as chances de gravidez também vai variar entre 1 a 5%. Então, a principal resposta para essa pergunta vai ser a seguinte: eu preciso ver a sua reserva ovariana. Se ela estiver muito baixa, infelizmente, você consegue engravidar com óvulo doado, mas com óvulo próprio é muito difícil. Não estou dizendo que não consegue. Eu sempre digo que para o Papai do Céu, para Deus, nada é impossível. Mas para a gente, que somos terranos,
A gente trabalha com o que a gente tem aqui, né, em mão, material. Então, a partir dos 45, dos 44 anos, a chance de gravidez natural é menor do que 1%. Se você fizer FIV, vai ser em torno de 1 a 5%. Quando é que eu vou aumentar essa chance? Tem mulher que tem 44 anos de idade e consegue engravidar por FIV. Duas hipóteses. Ou porque ela tem uma reserva ovariana excelente, ela produziu muito óvulo, ela conseguiu produzir, por exemplo, 5 embriões, blastocistos, fez a biópsia e esse embrião dos 5, um é normal, que é o euploide. Essa paciente que está desse jeito, ela tem uma chance de gravidez de 60%. Então, tudo depende da reserva ovariana dessa paciente. Mas, a grosso modo, a gente sempre fala que depois dos 44 anos de idade, a chance de gravidez com óvulo próprio é muito baixa. Se ela quiser engravidar com óvulo doado, a chance de gravidez dela é acima de 60%. E aí eu acho que uma coisa que me tocou muito na pergunta dela é se vale a pena investigar em investir. Gente, sempre vale a pena a gente lutar pelos sonhos, né? Sempre. E aí, assim, uma coisa que quem está trilhando muito tempo na reprodução e a gente que está acompanhando aqui bem de perto os médicos e as pacientes, as histórias de vida, você vai ter muitos caminhos para se tornar mãe, né? Então, assim, se você se abrir, conversar, ter essa relação, como a doutora Raquel disse, de confiança com o médico que vai lhe acompanhar, vocês vão discutir, vão descobrir juntos esses caminhos. Então, assim, se cerque, né, de uma equipe que vai lhe ouvir, vai respeitar suas escolhas e vai ser muito sincera como a doutora Raquel está sendo. Porque aí você consegue escolher o melhor caminho. E aí, antes de eu entrar na última pergunta, tem a doutora Tiziana que está perguntando qual a época do mês mais adequada para medir o fator antimileriano, né? A melhor época é na fase folicular, ou seja, na primeira fase do ciclo. Menstruada, do 2º ao 7º dia da menstruação. É a melhor época. A gente pode colher fora do ciclo, tomando anticoncepcional? Pode, mas a gente sabe que existe uma leve diminuição do antimileriano só por não estar menstruada. Então, a melhor época é você menstruada do 2º ao 7º dia do ciclo menstrual, tá? E aí, eu também quero passar a mesma mensagem que você falou para essa mulher, né, que está perguntando se vale a pena investir. Se é o seu sonho, mulher, vá atrás. Não se deixe levar pelos nãos que você vai levar. Inclusive, até pelo meu mesmo, que falei aqui que a chance é menor do que 1%. Como eu disse, para Deus tudo é possível. E existem N formas de você se tornar mãe. Não é apenas gestar, ser mãe, não é apenas ser do seu óvulo. Você pode ser mãe de várias formas, inclusive sendo mãe de coração, né? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes que estejam sempre abertas, com o coração aberto, porque vocês acharem que deve ser mãe para vocês. E aí, doutora, eu queria ainda continuar nessa fase das mensagens, né? Porque eu também estou encerrando toda a live, né? Antes da gente passar para as considerações finais, pedindo uma mensagem agora não só para a mulher, mas para o casal, que assim, esse aqui já trilhou o caminho, ele já está com a dificuldade de engravidar, já está ali na batalha, enfrentando as dificuldades para a gestação. Para esse casal que hoje está buscando o positivo, o que é que você pode dizer, doutora? Primeira coisa é persistência, que vocês têm demais. Eu acho que persistência é a qualidade mais presente nos casais que têm dificuldade de engravidar. Então, persistência, parceirismo, homem e mulher. Vocês têm que ser parceiros. É andar junto, é caminhar junto. E não só vocês dois. A equipe que está com vocês tem que ser parceira. A gente tem que pegar na mão e caminhar juntos. Não é o médico dizer o que é que você vai fazer, nem você dizer o que é que você quer. É a gente entrar no consenso e caminhar juntos, toda a equipe, para vocês conseguirem o positivo de vocês. E claro, não desistam tão fácil. Eu sei que é difícil, eu sei que maltrata, a gente acompanha isso. Eu estou há pouco tempo, eu estou engatinhando ainda, né? Eu estou com 3 anos só nessa história, mas já vi muita coisa. E o que a gente mais vê é que maltrata muito psicologicamente, maltrata muito o coração. E eu quero dizer que nós estamos aqui para ajudá-los. Nós estamos aqui para caminhar com vocês de mãos dadas. E se você só quiser uma conversa, um ouvido, um ombro, estamos aqui disponíveis para ajudá-los. E olha, eu só queria dizer que as pacientes da doutora Raquel saem com a energia lá em cima. Gente, porque a risada dela é contagiante, a energia dela é contagiante.
E aí é muito bom quando a gente se cerca disso, né? Para, como ela está dizendo, olhar todo mundo para o mesmo lugar, né? Olhar para o positivo. E, doutora, a gente tem ainda alguns minutinhos aqui para você encerrar, dar a última mensagem para quem acompanhou a gente, para quem está vendo essa live gravada, né? Que vai ficar salvo aqui nas histórias que o pessoal perguntou. E aí eu queria que você abrir para a sua mensagem final. Então, eu queria primeiro agradecer, né, a quem se dispôs em pleno domingo ficar ao vivo por 1 hora quase, né? Então, obrigada pela sua presença. Espero que eu tenha ajudado, nem que seja para tocar uma única pessoa e que seja essa paciente dos seus 45 anos de idade, mas que a gente tenha ajudado essa única pessoa, já valeu essa nossa 1 hora do domingo que nós estamos aqui conversando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar no meu direct, no WhatsApp, no Instagram. Sempre que eu posso, eu respondo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E qualquer coisa, estamos aqui. E saibam que todos nós na clínica somos preparados para recebê-los, né? Não só eu, não só a Manu, mas existe uma equipe. Não somos únicos, nós somos uma equipe. Essa equipe está pronta para recebê-los e para poder conseguir ajudá-los, se Deus quiser, para o seu positivo. E, gente, eu agradeço também com a doutora Raquel, assim, os domingos diferentes, nesse fim de tarde, assim, não tinha uma pessoa com energia melhor para estar dividindo esse domingo aqui comigo, com fé, com esperança, trazendo essa mensagem boa para vocês. E aí, lembrar que amanhã a gente vai encerrar a nossa maratona. O horário vai ser um pouquinho diferente, vai ser às 19h30, com a doutora Tiziana. A gente vai falar um pouquinho do impacto da idade da mulher na questão da fertilidade. Eu espero vocês amanhã também, tá certo? E aí a gente, o pessoal tá confirmando aqui, que a doutora Raquel sempre responde. Eu ia dizer, ela é muito ativa, gente. Pode mandar pergunta que ela sempre responde, inclusive a gente da equipe também. Toda vida que a gente precisa, ela tá ali prontamente. Ela diz que demora, mas não é tanto não. Ela responde, viu? Eu tenho Obrigada, que doutora. quanto antes. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês na audiência. Até amanhã, pessoal. Bom Tchau. domingo. Tchau. Bom domingo. Tchau.